Agora a gente vai receber aqui o nosso companheiro, nosso amigo, Cabo Vieira, e a gente vai conversar a respeito de algumas situações que envolvem a situação da água. Ô Cabo Vieira, não vamos falar hoje somente de João Pinheiro, mas também dos exemplos que temos em outros municípios do Noroeste Mineiro. Ô Vieira, estamos com risco de ficar sem água em João Pinheiro? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Então, a cada um dos ouvintes aí da região inteira, né, que tem essa cobertura aí do Sputnik Voz do Povo, da Rádio Certa, né, FM, que está tomando conta aí da região, nós recebemos, e eu acho que você também deve ter recebido, Jefferson, várias imagens de pessoas mandando águas bem barrentas mesmo, né? Água suja. Suja, totalmente amarelada, que chegava na torneira aí das casas aqui de João Pinheiro. Aí, em continuidade a isso, né, outras pessoas também... Inclusive, hoje eu estou numa desinteria ferrada já por causa disso. Pois é. E também outras pessoas denunciando a questão de um soterramento, né, das nossas nascentes. E isso foi o que mais nos preocupou. Eu estive no mês de novembro agora, de 2021, na Copasa, e eu ouvi de um dos diretores da Copasa aqui de João Pinheiro que nós teríamos água suficiente no consumo que é hoje, até o do ano de 2045, alguma coisa nesse sentido. Aqueles estudos, velha mentira, né, de sempre. Aqueles achismos, né, que a gente não entende de onde eles tiram isso, enfim. E aí, quando nós estivemos lá ontem, né, em até um ato fiscalizatório, a gente viu que a realidade não é essa, né, que muita areia tem descido por causa das chuvas, né, e isso tem tá assoreando essas nascentes. E aí também vindo esse barro, toda essa lama aí para a água que chega na torneira aí das nossas casas. Então sua pergunta é: podemos correr o risco de ficar sem água? Sim. E isso é um risco muito sério e um risco muito próximo de estar acontecendo, né? Há 2 anos, Vieira, eu fui alertado acerca da situação das grotas próximo ao Ribeirão dos Órfãos. Eu fui questionado por algumas pessoas, na ocasião até por um vereador, que a preocupação dele na ocasião foi até o Renato Polino. Ele me procurou e falou: olha, dá um jeito de ir com drone e sobrevoar a região do Ribeirão dos Órfãos, porque além da área que não é preservada, já tem várias residências morando ali acima da nossa reserva de água, e é um risco de contaminação para todos nós, né? A área que deveria ter sido preservada pela Copasa e não foi. Ele falou do risco, e ontem vocês estiveram, foi você e mais algum vereador lá, e constatou uma situação realmente preocupante? Muito preocupante. Além toda essa questão aí, dessas áreas, né, que hoje são usadas para lazer, e a gente acaba consumindo uma água onde as pessoas estão tomando banho, né, junto naquele local, enfim. Por mais que é tratada, mas... É terrível, né? E isso explica até um pouco dessa questão da disenteria, né? Que é direto a população sofre. Então quantas são as pessoas que têm que se queixado disso? Nós tivemos no final do ano um surto terrível aí de pessoas falando que estavam com virose. E a explicação está aí, né? Nós temos uma água muito boa, Jefferson, e o mais interessante é o seguinte: eu fiz questão de pesquisar isso. Em 2014, o promotor de justiça que estava em João Pinheiro à época era o doutor Lucas. Doutor Lucas. O prefeito municipal em 2014 era o Carlos Gonçalves. Certo. E por dados aqui que eu tenho de um relatório, quem quiser pode nos procurar lá para confirmar isso, eu vou até deixar uma cópia aqui com vocês. A população atendida pela Copasa, a população já era mais de 40 mil pessoas, mas a atendida diretamente pela Copasa era de 38.800 pessoas, mas tinha mais de 40 mil pessoas. Muita gente tem poço artesiano e outras situações. A rede de distribuição da Copasa era de 140.190 metros de cano que tinha esparramado aí pela cidade. Enfim, eram 11 mil ligações, quase 12 mil, 11.988. E aí, nesse relatório de fiscalização da própria Arsai, que é a concessionária aí que revisa a Copasa e todas as distribuidoras de água aqui do estado, que tem outras, né? Como a SAAI, por exemplo, que é lá em Unai, que a gente vai falar daqui a pouco.
ela veio realmente fritando a Copasa, Jefferson, nesse relatório que está aqui nas minhas mãos, né? A gente vai mostrar para quem está acompanhando nas redes sociais, eu vou deixar esse relatório aqui. Mas, enfim, em 2014, os problemas não eram diferentes do de hoje. Tinha ações na justiça, o Ministério Público estava fiscalizando, o prefeito da época, que era o Carlos Gonçalves, tinha reclamações, a população tinha reclamações, e aí fica a grande pergunta: quando isso vai se resolver? Porque é o que você falou, a Copasa é um problema a nível do Estado. Tem um grupo na internet que se chama Todos contra a Copasa. Não, tem vários grupos pelo Minas inteiro, onde a Copasa presta serviço, que são contra a Copasa. É um problema de Nova Serrana, é um problema de João Pinheiro, é um problema de Paracatu, de Patos. Onde tem Copasa, tem problema. E aí a gente deixa aquela divisão das coisas. É bom a gente sempre deixar isso registrado. A Copasa aqui em João Pinheiro, ela conta com dezenas de funcionários para atender uma população de milhares de pessoas. E que são ótimos, viu? Vamos deixar bem claro aqui que os funcionários da Copasa que atuam em João Pinheiro, os caras são brilhantes. Porque eles têm uma empresa que não dá suporte para eles em nada. E trabalha 24 horas prestando um serviço dentro daquilo que é limitado a eles. Todas as vezes que a gente foi até a Copasa, é isso aí que você está falando mesmo. Nós somos bem atendidos. A gente fica até com pena deles. Eu não, porque já chamaram a polícia para mim. Pois é, a gente fica com pena porque... eu fico com pena, mas eu não fui bem recebido quando eu fui até a estação de tratamento e chamaram a polícia. A pessoa com o uniforme da Copasa, né, fazendo seu trabalho, igual você falou, às vezes num domingo, num sábado, num feriado, ela tem diversas constrangimentos aí, e os moradores com razão, porque estão pagando, né? Mas a gente fica com esse paralelo todo. Enfim, a gente deixa a grande pergunta, né? Até quando a gente vai realmente sofrer com isso? E outra, pelo relatório aqui de 2014, pelos dias de hoje, qualquer pessoa pode conferir isso. Infelizmente, nós temos uma empresa que é sucateada. A gente vê, haja vista as caixas d'água que estão aí. Você pode olhar com muitas situações de tampas abertas, que você inclusive reportou isso ao próprio governador do estado de Minas Gerais. Você falou isso cara a cara com ele, né? E a população toda é testemunha, tem isso gravado. E aí a gente deixa essa grande pergunta: até quando nós teremos essa situação de risco à nossa população? Até acontecer uma desgraça, e aí vão aparecer tentando emendar, tentando diminuir o tamanho da desgraça aqui na região, né? No nosso, principalmente em João Pinheiro, nessa situação que você está apresentando. Nós temos 1 minuto, Vieira, e a gente vai voltar daqui a pouco com um plantão de polícia. Você vai continuar aqui comigo, a gente vai continuar batendo papo, né? E algum destaque nesse caso aí? Só quero deixar registrado nesse minuto final aí o seguinte: tem exemplos de sucesso, que é o caso da SAAI em Unai, né? A gente pode até comentar se precisar no segundo bloco aí, no terceiro bloco, mas na verdade é o seguinte: infelizmente está faltando uma boa prestação de serviço da Copasa, mas tem empresas que têm ótima prestação de serviço com um valor até menos da metade do que é cobrado aqui. No terceiro bloco, então, a gente vai trazer mais sobre esse assunto de tratamento de água. Essa empresa que presta, é uma empresa? Isso, é uma concessionária como a Copasa. Uma concessionária que presta um serviço em Unai. O Vieira vai falar, porque ele foi lá, e vai falar da excelência do serviço prestado lá. Eu vou sair agora para o intervalo comercial e a gente vai voltar em seguida com o nosso plantão de polícia. Tem muita coisa aí, fica ligado!